estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. E lembrando que no nosso programa temos vários quadros e você tem nos acompanhado e você tem nos solicitado e nós continuamos aí a divulgar segurança pública, empreendedorismo, também vários órgãos públicos do município também são divulgados aqui através das suas atividades, atividades essas que você aí às vezes não sabe que pode usufruir para poder ter um trabalho melhorado ou mesmo uma atividade social melhorada. Hoje eu estou num quadro especial, um quadro que eu gosto muito, né, que falar de capacitação na área de comunicação e oratória para mim sempre é muito importante e relevante, em especial quando a gente está ao lado de uma pessoa maravilhosa que é a nossa parceira a longa data. Está aqui comigo mais uma vez Carlos Alberto Bittencourt, professor, palestrante, ministrante de cursos, nosso parceiro. Seja bem-vindo. E vamos ter mais um curso agora, mais um aulão de oratória, né? Daqui a alguns dias aí, né? Com a galerinha jovem e tal. Do projeto Setembro Branco da Paz. Setembro Branco da Paz, que bom. Salete, é um prazer, aos ouvintes também, é um prazer muito grande sempre estar aqui, né? Porque assim como você gosta, eu também amo essa parte de capacitação, de oratória, de comunicação assertiva, a comunicação não violenta, que a gente chama de CNV, né? Então, assim, é muito gostoso, é muito gratificante quando nós podemos falar sobre o que nós gostamos e o que nós entendemos, né? Que é o que a gente se capacita para isso. E o melhor de tudo, sabendo que esse tema é relevante para muitas pessoas. Pessoas só se saem bem quando elas se comunicam melhor, quando elas fazem a diferença naquilo que elas se propõem a fazer, né? Claro, com um contexto sempre positivo, né? De melhorar a sua participação por onde ela esteja, né? Vamos lá, fala um pouquinho então. Interessante, porque onde nós percorremos aí o dia a dia, né? É muito comum eu ouvir de jovens aprendizes, que hoje já não são mais tão jovens, né? São jovens ainda, mas já são pessoas, já muitas vezes já constituíram família, que já estão em bons posicionamentos empresariais e tal, né? O quanto a comunicação auxiliou, o quanto a comunicação deu a ele a possibilidade de dizer o que ele precisava dizer, o que ele pensava dizer, né? O que ele precisava dizer. Então, essa parte da comunicação, ela é maravilhosa porque ela abre portas de tal forma que as pessoas muitas vezes não entendiam, né? Eu costumo chamar de incompetente e inconsciente. Eu nem sabia que eu não sabia isso, né? E aí eu me torno um incompetente consciente, agora eu sei que eu não sei, né? E eu me torno um competente consciente. E aí é uma maravilha porque eu começo a perceber o quanto que essa situação pode me levar a galgar, a me perceber, a me entender, né? Você fala às vezes em relevância, né, em importância, mas em determinância também, porque muitas vezes aquilo é determinante para que eu consiga chegar a um ponto que seja maravilhoso, né? E isso independe da idade, independe da classe social, independe da riqueza financeira, né? Por quê? Porque comunicação é boa para todas as pessoas. E em todos os momentos. Em todos os momentos, né? Então, isso me fez lembrar até as nossas participações na JCI, né? Das orientações que sempre foram dadas às pessoas que por lá passaram, né? Ligada à questão também das oratórias, enfim, isso daria para falar um dia inteiro, né? Mas nós queremos falar um pouquinho mais, professor, né? Fala aí dos seus projetos, né? Como foi nesses últimos tempos, o que pretende fazer aí? Estamos quase chegando no final do ano e daqui a pouco vamos ter o ano que vem com muitas coisas, né? Com certeza. Esse ano eu foquei mais na área de mentorias, né, para comunicadores. Então, por exemplo, tem empresários, tem palestrantes, e aí a gente fez um trabalho mais focado em cima disso, abrir poucos cursos públicos, né, cursos de oratória
ao público, acho que foram 2 durante o ano inteiro, né? Dei algumas palestras aí para mais de 100 vereadores mirins, né? Lá de Paulo Lopes, de Florianópolis, de Antônio Carlos, e, enfim, né? Palestras sobre comunicação também, né? Também cursos para a Câmara de Vereador de Blumenau, Câmara de Vereador de Mirim, né? De Blumenau e de Antônio Carlos e tal. E foquei mais nas mentorias, né? As mentorias, elas são interessantes porque, gerencialmente falando, hoje as pessoas estão muito propensas a entender as coisas do modo delas, né? Então, quando eu uso um pouco de ênfase, ou um pouco de calma, um pouco de pausa, um pouco de postura, um pouco de gestual, um pouco de olhar, um pouco de semblante, eu estou utilizando um conjunto da comunicação que faz toda a diferença, porque a pessoa vai começar a me entender. Inclusive a observação dessa pessoa que está conversando, ou destas pessoas que estão conversando comigo, né, sobre o entendimento delas, porque muitas vezes o orador, o comunicante, né, ele passa pela comunicação, mas ele não pega o retorno, né? Por quê? Por vários motivos, né? Mas é interessante que esse trabalho que foi feito, ele surtiu efeito também, sabe? Porque as pessoas comentam, né? E o nosso feedback, o nosso retorno é maravilhoso por conta disso. As pessoas dizem, abriu portas, consegui aprender, consegui me comunicar melhor, consegui manter a calma diante do público, diante de uma tribuna, né, ou coisa desse gênero. Então, foi muito bacana o ano inteiro aí, né, que conseguimos ministrar, e que não acabou ainda, né? Não acabou. A gente sabe que o final dele começa a desacelerar em novembro aí e tal, para dezembro, mas não acabou ainda, temos alguns trabalhos aí. E para o próximo ano a gente tem muita coisa, né? Temos também, temos muita coisa para fazer, né? Todos os trabalhos que foram feitos agora, todos incrementados, exatamente, né? E o bom disso é a atualização, né, Salete? Né? Nós tínhamos um formato antes, né? Você falou em JCI, a JCI também se modernizou, né? E aí você tem em Blumenau agora também, né? A de Blumenau ativaram uma JCI em Blumenau, que é Junior Chamber International, que é Câmara Júnior Internacional, né? Ativaram com jovens líderes aí e que estão fazendo um trabalho de excelência, né? Inclusive a Marcela, minha filha, está ingressando aí, já está fazendo parte da diretoria, e é um orgulho muito grande para mim, né? Mas assim, a JCI, ela também ela se modernizou para essa juventude que está totalmente diferente na sua área de comunicação, né? Então, na nossa época era um jeito, na época deles agora é a mesma diretriz, mas com um jeito diferenciado, né? E é maravilhoso isso. E usando muito tecnologia também, né? Também. A galerinha é fera, né? No celular, né? Certo. E, claro, tem também os cursos, né, de NR. Fala pra gente como é que está, quais são os tipos que tem, quais são os que são mais procurados e a importância deles. Salete, a BJ Treinamentos, que é a empresa, né, que é minha e do Jadson, que propõe os cursos, né, uma escola de treinamento que tem cursos online, cursos semipresenciais e cursos presenciais. Aonde? Nas NRs, né, nas normas regulamentadoras, que são as normas que prevêem, né, diante do Ministério do Trabalho e Renda, que as pessoas tenham capacitação para isso, né? Então, primeiro, a legalidade, né? A gente vive situações aí que, infelizmente, ceifa vidas, né? Perde-se vidas, né? Por conta de erros, né? Porque, assim, o que é um acidente? Acidente é algo que você não previa, né? Com uma NR você vai ter acidente? Pode ter, né, com a norma regulamentadora, mas a tendência é você minimizar muito isso. Então você vai estar aonde? Você vai estar na parte da saúde do trabalhador, né? Nós temos aí a NR1 que trata dos problemas psicossociais, né? Saúde mental. Saúde mental, né? Do jeito que você conversa, das depressões que estão acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes são pressões muito fortes dentro do mundo empresarial, e às vezes é interessante porque eu falo com empresários e eles dizem, mas não tem como ser muito diferente. Exatamente, não tem como ser muito diferente. Por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro para poder pagar o pessoal que, né, o meu fornecedor, tudo bem. Só que como é que está sendo comunicado isso?
De que forma que você... Por quê? Porque eu tive um entendimento dentro de uma empresa que eu detectei que o cidadão lá, ele era grosseiro. Eles trabalhavam com uma maioria de mulheres, né? Ele era grosseiro com as mulheres, né? E aí a gente pegou e deu um curso para ele online sobre assédio sexual no trabalho, que prevê também das NRs. E ele mudou a forma dele tratar as mulheres, né? Principalmente que mulheres. Acaba sendo até também assédio moral também, né? Assédio moral, assédio sexual, muitas vezes está brincando numa situação ali, né? Então as NRs, elas prevêem que você não tenha, inclusive, acidentes. Por quê? Porque se eu estou diante de uma situação onde me comunicaram de forma assediante, né, e eu não consigo mais pensar em outra coisa, eu posso me acidentar, eu posso me tropeçar, eu posso estar numa máquina pensando naquele problema. Então, os riscos psicossociais, eles não são modinha, não são brincadeira, né? E tem empresas aí pagando verdadeiras fortunas, né? Agora, há pouco tempo, teve uma empresa que só porque ela não atualizou as máquinas dela, num porto aqui de Santa Catarina, ela pagou R$400 mil. É muito dinheiro, né? Então, assim, sem contar o desleixo, a tristeza, e não foi nem um funcionário, foi um Ministério Público que detectou isso. Então, quando você pensa numa norma regulamentadora, algumas pessoas ainda insistem em dizer, isso é para comer dinheiro, isso é para isso. Não, não é. Por quê? Porque dentro de uma norma regulamentadora, você vai prever até o acidente. Você vai entender isso. Vai, né, melhorar a gestão em todos os setores. Exatamente. Você vai aí ter um funcionário que vai fazer as coisas de forma mais correta, né? Ele vai prever certas situações, ele vai entender a importância daquilo, que, de novo, é a nossa área de comunicação. A partir da hora que eu te dou um curso, isso vem lá de Jesus Cristo, né? Quanto mais sabeis, mais lhe será cobrado. Sócrates dizia a mesma coisa. Então, assim, a tua responsabilidade, por quê? Porque tu foi ensinado, né? Então, automaticamente, você vai ter uma tendência de trabalhar de forma regrada, né? E isso é importante. Dentro desse processo de comunicação, dentro desse processo de entendimento, você começa a ser cobrado pelos colegas. Quando você não bota um cinto de segurança, quando você não faz uma linha de vida, quando você, na hora de subir com um balancinho para se pendurar lá e pintar uma parede ou fazer alguma coisa num vidro, isso tudo gera uma situação que vai ao encontro da saúde desse profissional. Por quê? Porque ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou morrer, hoje eu vou me acidentar, hoje eu vou cortar uma mão. Não, né? Só se a pessoa estivesse louca, mas ninguém pensa nisso. Então, assim, essa pessoa... Todo mundo quer ir e voltar e vir, exatamente. E a família que está esperando lá, porque assim, quando tem um acidente de trabalho, quantas pessoas ao seu redor vão sofrer? Então, as NRs são normas regulamentadoras para que regulamente isso, de tal forma que você entenda, primeiro, que você é o fator mais importante ali, né? Porque é a sua saúde que está em jogo. Pessoas são substituíveis, essa que é a verdade. Mas, para alguns fatores, para o trabalho talvez, para a sua família não, né? Então, são coisas para os seus filhos não. Então, as normas regulamentadoras, elas passam por essa situação de conscientização, né? E depois de capacitação da pessoa. E, por fim, a legalidade, né? Que não segue uma ordem. Agora já é lei, né? É lei praticamente em tudo, né? Em tudo. Em tudo. E, assim, as fiscalizações no caso é o CREA, né? Eles podem entrar em qualquer lugar, né? Eles tendo uma denúncia, eles também vão. Então, são coisas que, de repente, você pode receber uma visita lá. Mas eu falei para o meu funcionário, eu entreguei a NR6, a norma regulamentadora número 6, é dos EPIs, né? Dos equipamentos de proteção individual. Então, assim, muitas vezes eu estou sem um óculos de trabalho lá, estou colocando um simples piso, mas de repente alguém lá no meu lado fez alguma coisa, saiu uma lasca lá de coisa, pegou no meu olho. Se eu tivesse com aquele óculos, eu não teria, né? Ou de repente saiu uma pedra lá e caiu na minha cabeça, se eu tiver com capacete, né? Eu não vou fazer nada disso. Na verdade, é tudo uma prevenção, né? E tudo soma para que você faça o trabalho melhor, com mais resultados, né?
e produtividade. E produtividade. Né? Porque muita gente diz assim, é uma porcaria botar esse cinto aqui, me atrasa todo. Não. Mas depois você acostuma. Você se acostuma e se você souber a forma certa como você utiliza, você vai fazer e ele não vai te atrapalhar em nada. Por quê? Porque ele foi pensado antes de haver uma regulamentação, né? Eu dei muito curso do PBQPH, que era Programa Brasileiro de Qualidade no Habitat. Então, assim, para você entrar numa Caixa Econômica Federal e construir para ela, você era obrigado a fazer aquele curso, né? Quantas pessoas, eu ia lá no canteiro de obra fazer o curso lá, né? Quantas pessoas disseram assim, poxa, professor, o senhor falou coisas aqui que muitas vezes eu estava errando e que agora eu percebi quanto de importância. Eu pensava no meu chefe, então assim, se o engenheiro de segurança não está aí, eu vou fazer desse jeito. E eu não pensava que era eu que ia morrer, que era eu que ia machucar, né? Então, quando ele tem um curso, ele automaticamente tem uma cobrança maior dele mesmo para com os colegas de trabalho, né? E ele automaticamente é capacitado para fazer aquilo de tal forma produtiva, porque ninguém quer que atrase a vida Na dele. verdade, esses cursos vão motivar eles falarem a mesma língua, atuarem juntos, né? Não vai ser alguém isoladamente fazendo e cobrando em si, mas todo mundo trabalhando dentro de Existe uma padronização, né? Então, assim, se você mexe com máquinas, você vai ter tal NR. Se você mexe com altura, você vai ter tal NR. Então, assim, existe uma padronização. São todos os que trabalham com altura ali vão ter a NR35, vão saber como é que bota um equipamento, como é que faz, como é que não faz, tal, né? O que tem que prever e tal. Então, há uma padronização, sim, de utilização, né? E isso é muito importante. Então, todos esses cursos nós encontramos quais são os contatos? No BJ Treinamentos, né? Nós temos o Instagram, BJ, né? De Bittencourt e Jadson. A gente vai colocar Treinamentos, @BJ Treinamentos, né? Que é o nosso site. Tem a NR, palestras e cursos também, que você pode encontrar lá. E no meu WhatsApp, que é o 47999094751, que é o WhatsApp que eu também atendo, né? Como a gente às vezes está no meio de palestras e cursos, eu prefiro que seja pelo WhatsApp. Pode ver na hora oportuna, com mais calma, para poder dar retornos. Daí a gente dá o retorno para as pessoas, faz o orçamento para elas, né? Já promove ali a situação que ela precisa, mas também já adequa a agenda dela para que ela possa fazer esse curso com o mínimo de impacto possível, né? Então não se tem desculpa, né? Não, e assim, hoje em dia você tem na palma da sua mão, né? Você pode fazer um curso, eu mando a chave no e-mail lá, eu mando a chave para você abrir o curso e pronto, você abre o curso e faz o curso online, né? Claro, tem as presenciais, semipresenciais, que a gente tem que respeitar também, né? Sim. Mas a BJ Treinamentos, ela tem essa ideia, né, muito firme, muito forte, de fazer com que... Agora, inclusive, eu estou gravando um curso de oratória de 8 horas, são 8 horas, para pessoal da área de segurança, engenheiros, técnicos de segurança, né, para que eles saibam como se comunicar diante da situação, da importância dessas NR, né? Porque o engenheiro de segurança e o técnico de segurança, ele normalmente é o vilão da história. Ele chega aqui, ele está, mas por que esse extintor está daquele jeito ali, né? Não pode botar uma caixa embaixo do extintor. Então, mas onde é que eu vou botar a caixa? Onde é que... Né? Então, muitas vezes ele tem que ter a tranquilidade de comunicar isso, né? Então vamos ver juntos e tal, né? As empresas, muitas vezes, elas têm a situação delas também. Também, às vezes, pouco resistentes, né? Espaço, resistência, é assim, sempre foi assim, sempre deu certo assim, nunca deu problema, até a hora que dá, né? Até a hora que dá, né? A gente sabe que, de vez em quando, tem acidentes aí que ceifam vidas e é uma infelicidade, é uma tristeza, né? Que, como a gente disse anteriormente, ninguém sai de casa pensando em morrer. Verdade. Né? Todo mundo pensa em produzir, em trabalhar, em fazer. Ter bons resultados. Ter bons resultados, né? E olha só... E ser feliz, né? Fazer tudo certo, dá tudo certo. Olha só quantas construções aí tem, quantas situações tem que deixa a gente feliz, né? Poxa, tá ampliando, tá produzindo, tá prosperando, né? E isso é importante, bastante importante, né? Então, professor, está chegando o finalzinho do nosso quadro. Gostaria que o senhor deixasse ainda as suas considerações finais, de repente lembrar de alguma coisa que a gente podia ter falado. Claro, vai voltar aqui
de vez em quando para nos atualizar, certo? E depois aí na sequência deixar também uma mensagem. Ok. Bem, em primeiro lugar, né, a comunicação ela vai fazer toda a diferença na sua vida quando você souber usá-la, né? Os cursos de NR, eles são uma forma de comunicação também. Comunicação com você, para com você e com você para com os outros. A hora que você entende que, além de ser uma legalidade, né, ser uma ordenação jurídica, pode-se dizer assim, né, se me permite aqui o colóquio verbal, né, você vai perceber que, além disso, a sua vida, a vida daqueles que dependem de você está sendo preservada. Que a capacitação que você terá na utilização disso, tanto da sua comunicação quanto da utilização de uma norma regulamentadora, será um diferencial e que você poderá ter a certeza de que você vai prever coisas que poderiam te acontecer e você vai, com certeza, né, não fazê-las do jeito que você não queria. Você vai fazer do jeito que você quer. Por quê? Porque você previu, você entendeu. Acidente existe de todos os tipos, mas eles são fatores que não são pensados, né? Quando ele é pensado, ele meio que diminui ou inexiste, né? Então, e dizer a você que é sempre um prazer estar aqui para, né, proferir algumas palavras. Quero te agradecer de novo. Programação e Cidadania na Comunidade é um leque de opções, de possibilidades, de entendimento, de empreendedorismo e tal, né, que a gente vai aprendendo. O que nós vamos fazer com esse aprendizado, daí é um problema nosso. Cada um de nós. Cada um de nós, né? Mas que nós podemos aprender muito, sim, né? E essas parcerias são sempre gratificantes, eu fico muito feliz, né? Sempre que eu posso, eu faço parte. E dizer a você que a sua vida é sua. E você detém e faz dela o que você quiser. Então, faça dela o seu melhor, para que você continue viva, continue vivo. É o mais importante. Professor, parabéns, obrigada mais uma vez pela parceria, amizade, mas parabéns pelo trabalho que realiza, né? A gente encontra de vez em quando alunos seus que falam, porque a gente já tem, né, uma amizade muito antiga já, né? Não tão antiga assim, né? Não vamos falar. Não vamos entregar o jogo. Sim, vamos entregar o jogo. Mas, assim, é muito importante. Nem sempre todo mundo consegue ter uma amizade de um começo e sem um fim, né? Porque o fim é só quando a gente não existir mais. Exatamente. Né? A gente conseguir passar por várias adversidades e sempre se respeitando, se ajudando. E aí, na parceria como um todo. Muito obrigado, Salete. Muito obrigado a você. Você acompanhou então a entrevista com o professor Carlos Alberto Bittencourt. Falamos aqui sobre comunicação, NR, enfim, vamos falar mais aí nos próximos programas. Você fica acompanhando, né? Hoje continua aí que nós teremos várias participações especiais. Não saia daí porque nós temos então mais. Projeto Setembro Branco da Paz. Cartilha Segurança na Comunidade. Turma do Vovô. Participações especiais: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Família Feliz, Cruz Azul no Brasil, Câmara de Vereadores, Escola do Legislativo Fritz Miller, patrocinadores do Setembro Branco da Paz, TV Galega, Correio Comunitário, Alumetal, ISAB 23BI. Realização: a Conseg, Associação dos Consegues de Blumenau com participação especial dos Consegues de Blumenau. Palestra na Escola de Educação Básica Pedro II. Palestrante Sargento Goeder da Polícia Militar. Palestra na Escola de Educação Básica Vitor Ering. Palestrante Sargento Dirchen da Polícia Militar.
Palestra na Escola Básica Municipal Leoberto Leal. Palestrantes Elisângela e Mirelle do Cruz Azul no Brasil. Palestra na Escola Básica Municipal Leoberto Leal. Palestrante Juliano Junques. Tecnólogo em Segurança. Palestra na Escola de Educação Básica Ercílio Deique. Palestrante, Raquel Ebert Santos, do Instituto Família Feliz. Palestra na Escola Básica Municipal Professora Alice Tilley. Palestrante, Sargento, Goeder, Polícia Militar. Palestra na Escola Básica Municipal Bilingue. Vereador Erno Bublitz. Palestrantes Elisângela e Mirelle da Cruz Azul no Brasil. Palestra na Escola Educação Básica Governador Celso Ramos. Palestrantes, Elisângela e Mirelle da Cruz Azul no Brasil. O projeto contou com uma programação complementar. O Consegue Centro Escola Agrícola e Região leva palestra para o SEDUP Hermann Ehring. Palestra: A influência da mídia e redes sociais na vida da família. Palestrante Marciano Tribés. Pedagogo, especialista em dependência química. Palestra na Escola de Educação Básica Padre José Maurício. Palestrante Juliano Junques. Tecnólogo em Segurança.
Projeto Setembro Branco da Paz. Cartilha Segurança na Comunidade. Turma do Vovô. Participações especiais. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Família Feliz, Cruz Azul no Brasil, Câmara de Vereadores, Escola do Legislativo Fritz Miller, patrocinadores do Setembro Branco da Paz, TV Galega, Correio Comunitário, Alumetal, ISAB 23BI. Realização: a Consegue, Associação dos Consegues de Blumenau com participação especial dos Consegues de Blumenau. Mensagem do dia. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui para mais uma mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E me vem muito na mente aqui em compartilhar aquele momento da crucificação de Jesus, onde ele fala para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Que momento aquele que aconteceu durante a crucificação. E aquilo aconteceu porque Jesus se sentiu naquele momento sozinho, como se o próprio Deus tivesse virado, o Deus Pai tivesse virado as costas para ele. Por que isso? Porque naquele momento ele atraiu todos os pecados da humanidade sobre ele. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E com as suas pisaduras, seus ferimentos, nós fomos sarados. Sabe, naquele momento, Deus ele meio que virou as costas, porque todos os pecados do mundo, inclusive não só daquela geração, mas da nossa geração também, estava sobre ele. E Deus não tem fechamento com o pecado, mas aquilo foi necessário para que nós hoje tivéssemos essa redenção, essa aproximação de novo, esse relacionamento com o Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, mas se ele falou ninguém, é ninguém, vai ao Pai senão por ele. Então que a gente possa usufruir desse benefício, da graça de Deus. Sabe o que é graça? É favor imerecido. É você sendo um pecador, mas através de Jesus Cristo, você se torna filho de Deus e você consegue ter um lugar na mesa. Numa mesa. Como filho. Não como um estrangeiro, não como um inimigo, não como uma simples criatura, né? Mas como um filho de Deus. Um espírito de adoção, onde o seu espírito clama Abba Pai, ou seja, Paizinho. Então, eu quero compartilhar uma palavra aqui, que fala um pouco sobre isso. Vamos lá? E essa palavra ela está em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. E essa palavra fala de um ingrediente muito especial, que eu quero falar agora. Que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só. Todo mundo comete pecado. A palavra de Deus diz que se uma pessoa chega e fala: não, eu não tenho pecado, essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa é mentirosa. Então nós precisamos de Deus. Nós precisamos do sacrifício que Cristo fez na cruz, tomarmos posse disso. Porque foi através desse sacrifício, como eu falei anteriormente, que nos deu esse acesso ao Pai, esse único caminho. E isso é verdadeiro, e isso gera vida. Foi em palavras dele. Que a gente não nos esqueçamos dessa promessa, que a gente não se esqueça dessa esperança, que a gente venha a ter um relacionamento sincero, onde o seu amigo, ele conhece tudo que passa sobre você, a sua vida, ele conhece as palavras que nós vamos falar antes que elas estão sendo processadas no nosso cérebro, antes que ela seja processada na nossa alma, através da nossa emoção, daquele momento para falar, antes que saia essas palavras, ele conhece e sabe o que vai sair. Então que a gente possa abrir o coração, que a gente possa ser sincero, pedir perdão, sabe, agradecer, pedir, mas também pedir perdão, dizer: Pai, eu preciso melhorar.
que a gente possa melhorar, para sermos pessoas melhores, para que as outras pessoas também conheçam esse amor maravilhoso que mudou as nossas vidas. Um grande abraço, Deus abençoe.